بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a nossa série de aulas de fiqh, de jurisprudência, aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Hadith wal Fiqh, livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica da Al-Madina. Continuamos a tradução do capítulo da Zakah, do capítulo da esmola obrigatória, e na aula de hoje iniciamos um novo subcapítulo que é Zakatul Hububi wa Thimar, a esmola das colheitas, ou a esmola sobre as colheitas agrícolas. A esmola sobre as colheitas agrícolas dos grãos e dos frutos. Dos grãos e dos frutos. Então este novo subcapítulo que foi mencionado pelo autor logo depois do capítulo da Zakah sobre os animais, o autor mencionou a Zakah sobre as colheitas agrícolas, a esmola obrigatória sobre as colheitas agrícolas, mais precisamente os grãos e os frutos. Então, como dissemos, depois de ter terminado a explicação da esmola obrigatória sobre os animais, o autor passou à explicação da esmola obrigatória daquilo que nasce da terra, daquilo que nasce da terra, ou daquilo que sai da terra, isto é, das culturas, da agricultura. Então o autor disse: Zakatul Hububi wa Thimar. A zakah, a esmola dos grãos e dos frutos. A esmola sobre os grãos e os frutos. E convém mencionar qual é o sentido dos grãos e dos frutos nesta frase. Mesmo se este ponto será detalhado mais tarde, convém de dizer do que se trata os grãos e os frutos. Então, os grãos podemos dar como exemplo o trigo, a cevada, o centeio, o arroz, o milho, as favas, as lentilhas, etc. E quanto aos frutos, os frutos são unicamente dois. Os frutos são unicamente dois, que são as tâmaras e as passas. E as passas são as uvas secas. As uvas secas. Então, os frutos são unicamente dois, são as tâmaras e as passas, as uvas secas. Depois de ter mencionado o título deste novo subcapítulo,
que é a zakah sobre os grãos e os frutos, o autor mencionou imediatamente as respectivas evidências. Isto é, as evidências de que é obrigatório de dar a zakah, de dar a esmola, sobre os grãos e os frutos. Ou, de maneira resumida, é obrigatório de dar a zakah, ou melhor dizendo, de maneira geral, é obrigatório de dar a zakah sobre as agriculturas, sobre as culturas e mais precisamente sobre os grãos e os frutos. Demos alguns exemplos de grãos, demos os dois exemplos dos frutos, mas é um ponto que será detalhado mais tarde nas próximas aulas bi'idhnillah. Então passamos imediatamente às evidências mencionadas pelo autor. Então o autor mencionou a primeira evidência, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no versículo número 141 de Surat Al-An'am. يقول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, disse de acordo com o seu sentido: e deem o seu direito no dia da colheita. E deem o seu direito no dia da colheita. E o sentido do seu direito, como disseram os sábios do tafsir, é a zakah, é a esmola obrigatória. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: e deem o seu direito, isto é, e deem a zakah no dia da colheita. No dia da colheita. A segunda evidência mencionada pelo autor é um hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة متفق عليه. Esta segunda evidência mencionada pelo autor é a palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que disse: não há esmola, não há sadaqah, não há zakah sobre uma quantidade inferior a 5 awsuq de tâmaras. Repito, não há esmola ou não há zakah, não há esmola obrigatória sobre uma quantidade inferior a 5 awsuq de tâmaras. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. É um hadith que é muttafaqun alayhi. E o sentido do hadith é que não é obrigatório de dar a zakah sobre uma quantidade inferior a 5 awsuq. Resumidamente, 5 awsuq é o nisab, é a quantidade mínima requerida para que a zakah, para que a esmola seja obrigatória sobre as colheitas. E aqui convém, depois deste hadith, convém esclarecer brevemente as unidades de medida proféticas. Pois, neste hadith, nesta narração, falámos de awsuq. Este termo, awsuq, mencionado neste hadith, é uma medida, é uma unidade de medida profética. E imagino que poucos são os que conhecem esta unidade de medida. Então convém esclarecer de maneira breve e resumida as unidades de medida proféticas, a fim que seja claro para todos. Então, e para compreender
as unidades de medida proféticas e, sobretudo, esta unidade de medida que foi mencionada neste hadith, é necessário de explicar duas outras unidades de medida proféticas ou utilizadas na época do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, o termo utilizado neste hadith é awsuq. Awsuq. Mas, para compreender o que é um awsuq, sendo que awsuq é o plural de wasq, a fim de compreender o que é um wasq, é necessário de compreender, em primeiro lugar, o que é um sa' e também o que é um mud. Então, mencionamos aqui três unidades de medidas. Três unidades de medida. Mencionamos a unidade de medida que é mencionada no hadith, que é al-wasq. Mencionamos também a sa' e al-mud. Então começamos pelo mud, que é a unidade mais pequena, que é a unidade mais pequena. Então um mud é o equivalente das duas mãos de uma pessoa juntas e cheias. Então, se uma pessoa juntar as suas mãos com as palmas viradas para cima, juntar as suas mãos e as encher, as penetrar, por exemplo, numa saca de trigo e sair com essas duas mãos cheias de trigo, chamamos a isso um mud de trigo. Então esta primeira unidade de medida, que é al-mud, é o equivalente das duas mãos juntas e cheias. Então, por exemplo, duas mãos juntas e cheias de trigo é chamado um mud de trigo. Passamos agora à segunda unidade de medida, que é uma unidade de medida geralmente conhecida de todos, pois é uma unidade de medida que é da qual se fala muito no final do mês de Ramadã, pois no final do mês de Ramadã há uma zakah que é Zakatul Fitr, que é a esmola dada no final do mês de Ramadã. E essa esmola é dada se baseando sobre esta unidade de medida que é a sa'. Então, o que é um sa'? Um sa' se baseia sobre al-mud. E daí mencionei estas três unidades de medida. Porquê? Porque estas três unidades de medida há uma relação entre elas. Reparem bem que aqui mencionámos o que é um mud. E agora vamos mencionar o que é a sa'. E um sa' é o equivalente de 4 mud. Então vejam que um sa', que é esta segunda unidade de medida mencionada, é baseada sobre al-mud. Então, 4 vezes um mud é considerado como um sa'. É considerado como um sa'. Então, um sa' são 4 vezes as duas mãos cheias e juntas de algo, como por exemplo de trigo.
temos uma saca de trigo, entramos as duas mãos juntas dentro desta saca, com as palmas viradas para cima, e retiramos aquilo que contêm essas duas mãos 4 vezes. Então, isso é considerado, é chamado um só de trigo. Um só de trigo são 4 mud de trigo. Isto é, 4 vezes as duas mãos juntas e cheias de trigo. E para terminar, vamos falar da nossa terceira unidade de medida, que é a unidade de medida que foi mencionada neste hadith, que foi mencionada nesta narração, que é al-wasq. Al-wasq. E no hadith, como dissemos, foi mencionado awsuq. Awsuq é o plural e aqui vamos falar no singular. Vamos mencionar este termo no singular, que é wasq. Então, para terminar, o que é um wasq? Um wasq é o equivalente de 60 vezes um só. Então, um wasq é o equivalente de 60 vezes um só. Então, reparem que cada uma destas medidas é baseada numa outra medida. Mencionamos anteriormente que o só é baseado no mud e mencionamos agora o wasq, que é baseado no só. Então, 60 vezes um só é o equivalente de um wasq. Repito, 60 vezes um só é o equivalente de um wasq. Considerando que o peso de um só, considerando que o peso de um só é aproximadamente de 2,40 kg. Visto que hoje em dia os quilos são mais conhecidos e que geralmente as pessoas se baseiam nos quilos, então um só é aproximadamente 2,40 kg. Mesmo se pode mudar consoante os grãos e consoante os frutos que são medidos. Mas aproximadamente são 2,40 kg. 2,40 kg. Sendo assim, multiplicamos 2,40 kg por 60. Por 60, pois, como dissemos, um wasq é o equivalente de 60 só. De 60 só. Então, multiplicamos 2,40 kg, que é o peso de um só, multiplicamos por 60. E o resultado é de 122 kg e 4 gramas. Portanto, um wasq, que é o termo mencionado neste hadith, pesa aproximadamente 122 kg e 4 gramas. E este ponto será, bi'idhnillah, detalhado mais tarde, mas achei interessante de falar de maneira resumida deste ponto imediatamente, visto que mencionámos este termo no hadith, que é al-awsuq, que é o plural de wasq. Depois passamos à segunda evidência, ou melhor dizendo, à terceira evidência mencionada pelo autor, que é mais um hadith, que é o segundo hadith mencionado pelo autor, visto que mencionou em primeiro lugar uma ayah, um versículo,
e depois mencionou um hadith. E vamos agora ler o terceiro hadith mencionado pelo autor. O segundo hadith mencionado pelo autor, que é a terceira evidência mencionada. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. Então, o autor mencionou nesta terceira evidência, que é este segundo hadith mencionado. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e narrado por Ibn Umar, radiyallahu anhuma, que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disse: nas culturas irrigadas pela chuva, pelas nascentes, ou que absorvem a água através das raízes, dá-se em esmola, dá-se em zakah, 1/10, isto é, 1/10 da colheita. Quanto às culturas que são irrigadas pelo seu proprietário, dá-se 1/5. Repito, nas culturas, ou nas plantações, nos grãos ou nos frutos que são irrigados pela chuva ou pelas nascentes, ou que absorvem a água através das raízes, dá-se em esmola, quer dizer que a esmola, a zakah, que é dada sobre essas colheitas, sobre as colheitas desses grãos e desses frutos, é 1/10. É 1/10 da colheita. Quanto às culturas, quanto às agriculturas, às plantações de grãos e de frutos que são irrigadas pelo seu proprietário, dá-se 1/5. Quer dizer que a esmola que é dada, a zakah que é dada obrigatória, é 1/5. É 1/5. E num outro hadith, e aqui o autor mencionou mais um hadith, que será o terceiro hadith e a quarta evidência. وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. أخرجه مسلم وأبو داود. Nesta última evidência mencionada pelo autor, que é um hadith com o mesmo sentido do hadith anterior. Este hadith foi narrado por Jabir, radiyallahu anhu, que disse ter ouvido, Jabir disse ter ouvido o profeta sallallahu alaihi wasallam dizer: nas culturas irrigadas pelos rios e as nuvens, dá-se 1/10. Quanto às que são irrigadas pelos seus proprietários, ou pelo seu proprietário, dá-se a metade de 1/10. Repito, nas culturas irrigadas pelos rios e as nuvens, isto é, pela chuva, dá-se 1/10. Quanto às culturas que são irrigadas pelo seu proprietário, dá-se a metade de 1/10, e a metade de 1/10 é 1/5, como foi mencionado no hadith anterior, na narração anterior. Este hadith foi relatado por Muslim. Portanto, a pessoa que possui uma cultura, uma plantação, que não a irriga, uma pessoa que possui uma cultura, uma plantação, e que não a irriga, então no momento da colheita, se a colheita é equivalente ou superior a 5 awsuq,
e 5 awsuq são aproximadamente 612 quilos, como vimos há poucos. Vimos que um awsuq são aproximadamente 122 quilos e 4 gramas. Então, 5 awsuq, se fizermos a conta, dá 612 quilos. Depois multiplicamos 122 quilos e 4 gramas por 5, que nos dá aproximadamente 612 quilos. Então, a pessoa que possui uma cultura, uma plantação que não a irriga, quer dizer que é irrigada pela chuva, por exemplo, no momento da colheita, se a colheita for equivalente ou superior a 5 awsuq, é obrigado a dar a zakah. Esta pessoa está na obrigação de dar a zakah, a esmola, sobre a sua colheita. E aquilo que tem de dar é um décimo. A esmola que tem de dar sobre a sua colheita, que foi irrigada pela chuva, por exemplo, ou pelos rios, ou pelas nascentes, ou que a sua cultura absorvia a água através das suas raízes, e que esta cultura é equivalente ou superior a 5 awsuq, e vemos aqui que 5 awsuq é o valor mínimo requerido nas colheitas, é o nisab. Se a pessoa tiver este nisab, este valor mínimo requerido nas colheitas, então esta pessoa tem a obrigação de dar a zakah sobre a colheita. E, neste caso, tem de dar um décimo. Tem de dar um décimo da colheita total. Isto é, 10% da colheita. Então, repito mais uma vez. A pessoa que possui uma cultura, uma plantação, e que esta plantação não a irriga, mas pelo contrário é irrigada pela chuva ou pelas nascentes, ou que esta cultura absorve através das raízes a água, e que esta cultura é equivalente ou superior a 5 awsuq, esta pessoa tem de dar obrigatoriamente um décimo da colheita total. Isto é, 10%. Esta é a quantidade que tem de ser dada em esmola sobre as culturas não irrigadas. Não irrigadas. Quanto àquilo que irriga a sua colheita, aqui passamos ao segundo caso. Quanto à pessoa que irriga a sua colheita. Quanto ao agricultor que irriga a sua colheita, irriga a sua plantação pelos seus próprios meios, com a sua própria água, no momento da colheita, dá em esmola, dá em zakah, a metade de um décimo. E a metade de um décimo é um quinto. A metade de um décimo é um quinto, que é o equivalente de 5%. 5% da totalidade da sua colheita. Então, aquele que não irriga a sua plantação e que tem, no momento da colheita, a sua colheita é equivalente ou superior a 5 awsuq, tem de dar 10%. Quanto àquele que irriga as suas culturas com a sua própria água, no momento da colheita, se a colheita for equivalente ou superior a 5 awsuq, tem de dar em esmola, obrigatoriamente,
5% e não 10%. Tem de dar 1/5 e não um décimo. Depois de ter mencionado a quantidade da zakah das culturas irrigadas pelos seus proprietários, o autor nos disse que depois de ter mencionado a quantidade da zakah das culturas irrigadas pelos seus proprietários e das que não são irrigadas pelos seus proprietários, o autor nos fala de um outro ponto. O autor nos fala de um outro ponto, de uma outra questão, que é os tipos de plantações que estão expostas à zakah, à esmola obrigatória. Isto é, quais são os grãos e os frutos que estão expostos à zakah, à esmola obrigatória. Resumidamente, quais são os grãos sobre os quais é obrigatório, quais são as plantações de grãos sobre as quais é obrigatório de dar zakah e quais são as plantações de frutos sobre os quais é obrigatório de dar a zakah. Mencionámos no início desta aula exemplos de grãos. Mencionámos, por exemplo, nos exemplos dos grãos, mencionámos o trigo, mencionámos a cevada, mencionámos o centeio, mencionámos o milho, mencionámos o arroz, mencionámos as lentilhas, as favas e há outros, etc. E mencionámos também os frutos e dissemos que os frutos são unicamente as tâmaras e as passas. As tâmaras e as passas. E ficamos por aqui, pois iremos detalhar este ponto na próxima aula, bi'idhnillahi ta'ala, pois é um ponto extremamente importante. É um ponto muito importante a saber, que não são todos os tipos de culturas, não são todos os tipos de plantações, não são todos os tipos de plantações agrícolas que estão expostas à zakah. Não são todas as plantações que estão expostas à zakah, sobre as quais é obrigatório dar a zakah. E aliás, mais precisamente, não são todos os tipos de grãos que estão expostos à zakah. E também, como vimos, não são todos os tipos de frutos. Porque já demos uma ideia que, por exemplo, os frutos só se dá unicamente nas tâmaras e nas passas, sendo que os frutos são muito mais do que as tâmaras e as passas. No entanto, a esmola obrigatória só é dada nas colheitas das passas e das tâmaras, das uvas, as passas que são as uvas secas, e das tâmaras. Então ficamos por aqui e, bi'idhnillah, na próxima aula iremos detalhar este ponto a fim que seja claro para todos. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.